Bom dia para vocês, graças a Deus. Quarta-feira, né? Chegamos, quarta-feira. Eita semana, essa semana para mim só Jesus. Tem sido luta, essa semana tem sido luta. Não por nada, nenhuma dificuldade de serviço não, mas por luta espiritual mesmo. Essa semana tá que tá. E olha, o cão tá bonito. Menina, que opressão. Jesus amado. Mas Deus é bom, né não? E por isso mesmo, por toda essa opressão que eu tenho sentido esses dias tudo, eu vou terminar o estudo, né? O estudo, porque Deus não mente. Já comecei ontem. Tava me sentindo muito oprimida ontem. Eu tô sentindo uma opressão muito grande esses dias tudo. E aí eu me dei conta, sabe? O Espírito Santo falou pra mim, falou assim, isso é opressão. Sentindo muita, assim, angústia, sabe? E tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem no trabalho, tá tudo bem com meus filhos. Então não tinha o porquê de eu estar sentindo tanta angústia, né? Tá tão esquisita, eu tô acordando esquisita, sonhos, umas coisas ruins. E aí ontem que eu me liguei, falei, cão, você vai vir? Peraí. Aí eu parei tudo aqui, fui fazer o estudo. E essa parte do estudo, ela vai vir bem maior, tá? Porque eu vou trazer muitas coisas, então vai durar já dura em média 1 hora, né? Mas eu acho que vai durar umas 2 horas. Porque vai vir bem completo. Nós vamos fazer a última parte do estudo antes do 2025 acabar. Vamos fazer, eu ainda não sei que dia que eu vou trazer, porque eu já estou estudando, né? Estou estudando, reunindo os textos. E a gente vai trazer essa parte bem completa, porque a gente vai lançar uma bomba no inferno, né? Toda vez que o inferno ataca, a gente tem que aprender a contra-atacar o inferno, ou seja, resistir, submeter a Deus e resistir ao diabo. Resistir significa que você não vai lutar contra, né? As nossas armas não são carnais, né? Não adianta a gente lutar contra pessoas ou tentar lutar contra o cão com as mesmas armas dele. Não, a gente luta em oração e a gente também luta com a palavra de Deus, tá? Então eu vou trazer um estudo completo, mas completo, ó, vai ser a última parte do nosso estudo, porque Deus não mente. Então vou trazer um estudo completão, bem grandão mesmo, bem bacana, bem firmado na palavra, porque quanto mais o cão pressiona, mais a gente pressiona de volta, né não? Essa guerra já está vencida em nome de Jesus. Jesus já reina, né? E o cão não vai vencer, porque nós não vamos parar, pelo contrário, nós vamos avançar. E eu tinha avançado em algumas coisas aqui, e aí eu senti que o infeliz deu aquela levantada, sabe? O cão, ele revolta, quanto mais você se levanta, mais ele revolta. Mas não dá nada não, porque ele já está derrotado. Hoje a gente vai ler 2 Reis 22 e eu sempre falei pra vocês, né? Eu venho nem que for arrastada e esses dias tem sido bem difíceis, mas eu venho, entendeu? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem cuidado do meu trabalho. Tem cuidado dos detalhes, todos os detalhes. Eu não tenho motivo, Senhor, para reclamar. Eu não tenho motivo, Senhor, para desprender do Senhor, para acusar alguma coisa que o Senhor tenha feito de errado. Aliás, o Senhor nunca faz nada de errado. Perdoe-me, Deus, perdoe-me. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha falta de motivação e perdoa todas as vezes, Senhor, que eu deixei me levar. Pai, em nome de Jesus, me mantém de pé, Pai, me mantém de pé todos os dias, nos teus caminhos, na tua palavra, na tua vontade. E eu sei, Pai, que a motivação não vem de ti, porque o Senhor não é motivação, o Senhor já venceu. O Senhor é mais que vencedor, em ti eu sou mais que vencedora. Eu sei que a motivação, ela vem de mim, ela vem de eu me levantar contra o inferno, submetendo ao Senhor, submetendo
a minha vida ao Senhor. E ela já está submetida em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, a gente espera muito motivação, né? A gente espera na nossa vida, assim, eu vou quando eu sentir vontade, eu vou quando tudo estiver bem. É por isso que muitas vezes é muito difícil a gente permanecer nas coisas, né? Porque é muito fácil começar. É fácil começar. Eu vou começar um negócio. Eu vou começar a fazer tal coisa. Eu vou começar a caminhar. Eu vou começar. Começar é muito fácil. Você tem uma motivação inicial e você começa. Mas permanecer é muito difícil. Porque você tem que fazer quando você tá cansado, você tem que fazer quando você tá desmotivado, você tem que fazer quando você tá com dor, você tem que fazer quando você tá com problemas. O permanecer é muito difícil, em tudo na vida, né? Desde o trabalho a tudo. Mas a gente permanece não porque a gente tá feliz, a gente permanece porque a gente tem um objetivo, tá? E permanecer na vida cristã também requer decisão, também requer ter um objetivo. O objetivo é Cristo. O objetivo é ir morar com Ele. O objetivo é ter uma vida abundante aqui na terra com Ele. Porque as oposições, elas vão se levantar. É por isso que é muito difícil ser cristão, né? As pessoas falam, é muito difícil ser cristão. E é verdade, é difícil. Porque, na verdade, quando as tribulações e o próprio capeta se levanta com opressão, com pecados, com tentações, que a tentação, na verdade, ela não vem do capeta. A tentação vem daquilo que você gosta ou aquilo que você está tentando evitar, e o capeta usa isso contra a gente. Então, na verdade, toda tentação provém daquilo que a gente tem no coração, tá? Então, quando as oposições elas se levantam, né? Quando a dificuldade ela vem, a gente tende a desistir, a gente tende a desanimar, a gente tende a deixar pra lá. Então, por exemplo, tá muito difícil, eu tô muito cheia de trabalho. Por que eu vou ler a Bíblia? Né? Eu não tenho tempo. Mas todo esse tempo que você tem para trabalhar, para cuidar da sua família, para assistir um Netflix, para estar no celular, tudo isso foi Deus, foi o próprio Deus que te deu. Se você estivesse numa cama, deitada no hospital, você tinha tempo de sobra. Por quê? Porque faltaria saúde para você. O fato de você ter saúde para correr atrás de tudo isso é porque Deus te deu. Mas não, vamos deixar Deus para lá, porque eu não tenho tempo. Entende? Por exemplo, começa a vir as tentações, né? As dificuldades de permanecer fazendo aquilo que Deus quer. Os novos convertidos, eles têm uma tendência muito grande a se esforçar para ser cristão, né? Se esforçar para ser santo. Eu sei porque eu também me esforcei muito para não pecar. Porque do começo é realmente muito difícil sair do pecado. A gente precisa fazer força, a gente precisa decidir querer não pecar. Porque nós estamos muito acostumados com o pecado, né? Seja bebida, cigarro, sexo, drogas. A gente está muito acostumado com tudo isso. É muito normalizado no mundo. Então, no começo, é necessário fazer muita força para sair desses hábitos que a gente tem. O hábito de beber, o hábito dos amigos chamarem, esses hábitos. Depois que a gente faz essa força inicial e permanece nessa força, fica um pouco mais fácil, né? Os pecados, eles vão mudando. No começo, o pecado é a bebida, é a droga, é o cigarro, né? É o sexo ilícito. Depois, o pecado passa a ser a inveja, o egoísmo, a briga com os irmãos, a contenda, né, na igreja, porque o irmão falou alguma coisa que me magoou, o irmão não fez isso, a célula, bababá. Começa a ser esse tipo de picuinha, porque são as coisas internas, o externo já não afronta mais, então passa a ser o externo, que é a hora de Deus limpar esse coração. Por que muita gente não frequenta a igreja,
não frequenta células? Por que muita gente tem dificuldade de lidar com irmãos? Porque tem dificuldade de deixar Deus limpar por dentro. Afinal de contas, quando a gente tem dificuldade de lidar com o outro, é porque a gente começa a ter essas dificuldades de relacionamento. Ou seja, a inveja, o egoísmo, a divisão, tudo isso que está na nossa mente, no nosso coração, passa a ser confrontado por Deus, tá? Então eu tive muitos confrontos por dentro, né? Porque depois o externo passa a não ser problema, eu tive muitos conflitos por dentro, tá? Graças a Deus superados. E o meu emocional é algo que o infeliz, ele afeta muito. O diabo, ele sabe que o emocional, para mim, é uma coisa que é difícil, né? Então, ele me oprime muito nas minhas emoções, sabe? Tem gente que é tranquilo, mas para mim, é as emoções que o infeliz, ele mexe. Então, ele tem me oprimido esses dias, muito, 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 de vontade de não levantar da cama, de não vir trabalhar, de não vir fazer live. Ele tem me oprimido demais, demais. E aí eu falei, não, peraí, vamos, né? O Espírito Santo falou pra mim, se levanta. Eu falei, não, vou levantar em oração, vou levantar na palavra, né? Fazer jejum, porque a gente tem que vencer, o dia mal, sabe? Se a gente se deixasse levar e não permanecer, a gente desiste de tudo, a gente desiste até da nossa própria vida, entende? Então você tem que permanecer, o permanecer é o mais difícil, mas você tem que fazer, sem vontade, faz. Você vai pro seu trabalho quando chove, não vai? Você tem vontade de quando tá chovendo? Não. Mas você vai, porque é sua obrigação. É um compromisso seu com as suas contas, não é? Você vai. E é assim que tem que ser, tá? A gente tem que vir fazer aquilo que a gente se propôs, mesmo quando a gente não tá afim. E na maioria das vezes a gente não tá afim mesmo, tá? É normal isso acontecer. Então eu estou vencendo, essa semana eu estou vencendo, tá? Naturalmente eu venho aqui porque eu quero vir aqui, né? É um compromisso que eu fiz com Deus, mas essa semana tem sido difícil. Essa semana, tá? Osso. Mas nós vamos vencer ela. E eu vou fazer um estudo imenso, baseado na palavra, forte, para você sair desse estudo assim, ó, vencendo o cão, literal. Tá? Em nome de Jesus. Vamos ler 2 Reis 22, tá? Fala assim. Tem uma breve explicação. Josias, rei de Judá, 640 a 609 a.C., foi um dos grandes reis do país, chegando o autor até mesmo dizer que foi o maior de todos, o autor que está escrevendo 2 Reis, né? A sua história está em Crônicas. Um dos profetas que pregou durante seu reinado foi Jeremias. E aí fala assim, ó: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedia e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. No ano 18 do seu reinado, então ele está reinando 18 anos. Ele começou com 8 anos de idade e ele está reinando 18. Então, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 anos, tá? Então, tem 36 anos que ele está reinando. 36 anos não, 18 anos que ele está reinando, mas ele tem 36 anos de idade. Então, ó, no ano 18 de seu reinado, ele tem 36 anos de idade, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias, neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem:
vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes tomam conta da entrada do templo, que tem recebido do povo, né? Então, na entrada do templo, já tinha ali os alforjes, né? E ficava ali como o dinheiro que o pessoal dava como oferta, tá? Como oferta para o templo. Então, ó, pega esse dinheiro. E os sacerdotes, eles até então eram bem... não roubavam, mas várias vezes esses dinheiros e essas coisas do templo foram usados para pagar outros reis para não atacar, foram tirados dali, tá? Mas no caso agora não foi, né? Então, ó, vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. E ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão carregados do conserto do templo. Então, tinham homens que ficavam encarregados de consertar o templo, de arrumar, né? Arrumar uma luz, né? Que naquele tempo ela era lamparina, mas estou falando assim. Alguma coisa que descascou, alguma coluna que quebrou, uma rachadura, alguma coisa assim. E ele entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados do conserto do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, e comprar madeira e pedra para o conserto. Os homens que estão encarregados do conserto são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem conta do dinheiro. Então, são pessoas honestas, né? Os caras que faziam o serviço do templo eram pessoas honestas. Aliás, toda vez que nós formos fazer qualquer serviço, né, seja voluntário ou não, para o templo de Deus, nós não devemos tomar nada. Nós não devemos pegar nada do templo. É um laço isso, é uma burrice literal. Porque aquilo que é para o templo já é consagrado. Tudo que você faz, toda oferta que é dada, todo o dinheiro que é dado para a igreja é consagrado. Acontece assim, vamos supor que você resolve separar o teu dízimo para a igreja, certo? Você é da igreja X e você vai doar uma oferta, um dízimo. Na hora que você resolve separar e o separa, Deus queima aquela oferta. Ele recebe a oferta. Não é na hora que você pega o dinheiro físico e entrega no templo. É na hora que você separa. Você separou a oferta. Você pensou no coração, Deus ouviu. Você separou, fez o ato, Deus já queima o sacrifício. Então, quando Deus já queima aquele sacrifício, aquele dinheiro pertence ao Senhor. Aquele dinheiro deve ser usado para a obra do Senhor. Ah, vamos supor que você pegou esse dinheiro, colocou no alforje ou deu para algum pastor, algum líder, e esse líder não usou bem esse dinheiro. Laço para ele. Entendeu? Porque esse dinheiro já foi aceito, já foi queimado como sacrifício, já foi aceito pelo Senhor lá na separação. Não é ali a hora que você entregou, é lá na separação. É como se instantaneamente um fogo queimasse aquele dinheiro e aceitasse como sacrifício. Foi. Entendeu? Então, o problema não é o pastor, o líder que rouba, que faz coisa errada com o dinheiro. Porque aquele dinheiro já foi entregue. Ele já é entregue. Aquele dinheiro não vai ser entregue, ele já foi. Então, Deus já sabe para onde aquilo está indo. Aquilo já é do Senhor. Então, é um laço você pegar algo que é do Senhor e usar em benefício próprio. Se é do Senhor, se é para a casa do Senhor, você não deve pegar. Ainda que seja uma agulha, não pega. Não pega, porque você atrai maldição para si. Não tome para si aquilo que é de Deus, é sagrado. Não faça isso. Uma agulha que seja, não tome. É melhor você dar e acrescentar do que você tomar para si. Ah, eu vou acrescentar, sei lá, ainda que seja 1 centavo, uma moeda. Mas não pega nem 1 centavo que é do Senhor. Você traz maldição para si.
Você faz coisa errada. Não faça isso. Então, ó, os caras eram honestos, os caras não pegavam nada. Obviamente que eles eram inteligentes, né? Bobos e burros é quem faz esse tipo de coisa, porque atrai uma maldição ferrenha, entendeu? É de Deus. Ele já queimou essa oferta. Aí, ó, eles eram honestos, né? Não precisa tomar conta desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, que é o sacerdote, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte. Então Safã primeiro leu o livro da lei, tá? Aí Safã volta e fala, ó, ao rei: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos encarregados do conserto. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro, não é qualquer livro. Não é qualquer livro, tá? Esse era o livro da aliança. Ao que parece, era Deuteronômio. Era todo o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio faz parte dos 5 livros, ou seja, como é que chama, meu Deus, para os judeus? Não é Septuaginta, Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que eles leem inteiro, tá? Quando eles vão se reunir na igreja, né, que é no templo, eles leem tudo. É a leitura de tudo, não é tipo que nem a gente aqui, né? A gente vai lá e o pastor pega um versículo e faz um discurso em cima daquele versículo. Lá não. Lá eles começam a ler Gênesis e eles vão até o final, tá? Dos 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros. Eles leem tudo. Tudo. São horas lendo tudo. É por isso que eles têm a lei, que eles chamam de lei esse livro, né? É a aliança. É a lei da aliança, né? Livro da aliança. Eles têm essas leis guardadas literais na cabeça e no coração. A gente não lê a Bíblia, nós que somos cristãos, né? A gente praticamente não lê a Bíblia. Ah, eu não leio a Bíblia. Ah, eu não sei o que está escrito na Bíblia. Os caras têm decorado. Por quê? Porque quando os caras começam a ler, os caras lêem os 5 livros seguidos. Então, você decora. As crianças ali com seus 14, 12 anos, as crianças têm decorado todos os 5 livros. Elas sabem tudo que está escrito, tá? Então, eles levam isso muito a sério. Muito a sério. Para eles, Deus não é só uma religião. Deus é o ar que eles respiram. E isso deveria ser com a gente. Deus não é uma religião de domingo. Deus é o ar que eu respiro. Ele é tudo. Ele é meu dia. Ele é minha vida. A vida só existe por causa dele. Tá? E é por isso que muitas vezes, quando a gente vai colocar Deus em tudo, eu escuto o louvor, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu vejo pregação, você tá muito religioso, você tá muito fanático, agora é Deus em tudo. Deus é o tudo. Deus é o tudo. Viver com Deus o tempo todo, ter o Espírito Santo dentro da gente, deveria ser o normal. Mas normalizou colocar Deus numa caixinha, numa religião. Eu acesso Deus no domingo e depois eu vou viver a minha vida normal. Não, não é o normal. O normal é Deus fazer parte de tudo. Lembrando que quando ele fez Adão, ele morava com Adão o tempo todo. Ele não falava, Deus, ele passeava no jardim, no fim da tarde, mas ele morava com Adão. Ele estava com Adão o tempo todo. A presença de Deus estava com Adão
Adão tinha livre acesso a Deus. Entende? Então, esse negócio de o dia que a gente for morar com Deus, a gente vai morar com Ele eternamente, 24 horas. E aliás, horas porque a gente conta aqui, né? Não terá o Cronos, né? Que é esse tempo cronológico. Terá a eternidade. Vai ser para sempre. Não é Deus aqui no final de semana e na semana minha vida. Isso não existe, isso não é o normal. E aí as pessoas que usam esse normal do mundo dizem que as pessoas que vivem com Deus o tempo todo são fanáticas, são religiosas. Ah, mas você está sendo religioso. Ah, mas você está sendo... O religioso, na verdade, né? A pessoa religiosa é a pessoa que tem costumes, né? Tem costumes, tem a cara de cristão, tá tudo certinho, mas ele não deixa Deus trabalhar o coração. Então ele continua sendo egoísta, ele continua sendo invejoso, ele continua sendo arrogante, ele continua sendo um monte de coisa que ele não deixa Deus tratar. Ele só tem ritos e costumes, doutrinas. Isso é ser religioso. Agora, colocar Deus na sua vida 24 horas, você só tá vivo porque Ele te fez. Tudo que tem em você, Ele que fez. O homem foi feito do pó. E o pó foi feito do quê? Em Gênesis, ó. Deixa eu ler pra você. Gênesis 1. No começo, Deus criou céu e terra. Gênesis 1. No começo, Deus criou céus e terra. O que Ele criou? Terra. O que Ele criou? Terra. Como Ele criou o mundo? A terra, 2. A terra era vazia e sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. E a escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Havia terra. Essa terra estava coberta por água, certo? Mas antes fala que Deus criou essa terra. Então a terra foi criada por Deus. Então disse Deus, haja luz, começou a existir. No capítulo 9, no versículo 9, Gênesis 1, 9, vai falar assim. Aí Deus disse, o que Ele diz? Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que pareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca, Ele já tinha feito, lá no começo diz que Ele criou céus e terra. Quem criou? Deus. Na parte seca Ele colocou o nome de terra. Terra, certo? Ok. Quem criou? Deus. Como Ele fez o mundo? Falando através da sua palavra. Aí, Gênesis 2, capítulo 2, Gênesis 2, versículo 4. E foi assim que o céu e a terra foram criados, quando Deus fez o céu e a terra. Deus fez o quê? Céu e terra. Terra foi criada por quem? Por Deus. Como Ele criou a terra? Falando. Versículo 2 de Gênesis 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele a respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Ok. Do que o homem foi criado? Do pó. O que Deus criou? A terra. Como Ele fez a terra? Falando. Eu sou o quê? Palavra de Deus. Além da palavra de Deus, que é terra, que é pó, que é o meu corpo, Ele também soprou dentro das minhas narinas. O que Ele soprou? Ar. O que tinha dentro de Deus? O que Deus é? Espírito. O que Ele soprou dentro de mim? Vida. Espírito. Eu tenho o quê? Um espírito. Além do espírito, eu tenho o pó, a matéria. O que é o pó? Palavra de Deus. Eu sou feita de palavra. Eu sou feita da palavra e do assopro do Senhor, ou seja, o seu próprio espírito, parte do seu espírito que Ele colocou. Além disso, Ele ainda me moldou imagem e semelhança dele. O que Deus é? Um espírito. O que eu tenho? Um espírito. Entendeu? Então,
não é normal eu viver a minha vida, somente minha, e no final de semana colocar Deus numa caixinha, como se fosse uma religião. Não é normal. Eu ser feita por Ele, eu ser palavra dEle, e eu colocar Ele na minha vida de vez em quando. Isso não é o normal. Entende? O normal é eu viver para Deus, com Deus, por Deus o tempo todo. Esse é o normal. Esse é o normal. O anormal é viver como o povo vive. Suas próprias vidas, com independência daquele que os criou. Entendeu? Aí, ó, voltando ao texto, tá? 2 Reis 22, 8, fala assim. Não, 10. E Safã disse: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. Ilquias é o sacerdote. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu que o livro da lei dizia, o rei rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Isaías, o servidor do rei, várias pessoas, a seguinte ordem: vão consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. O que acontece? Aqui no começo do livro fala: Josias tinha 8 anos de idade, Josias fez o que agradava a Deus o Senhor. Mas só agora o livro, que seria a Bíblia, a Torá, os 5 livros, né? Não sabe se encontrou os 5, mas provavelmente ele encontrou ali o livro da aliança, o livro de Deuteronômio. Pode ser que seja um só, não 5, mas ainda assim ele encontrou a Bíblia. Vamos dizer assim, a Bíblia. Mas ele não sabia. Ele só soube agora. E ainda assim ele era fiel ao Senhor. Como? O que ele sabia, dentro daquilo que ele sabia, ele era fiel a Deus. Então, por exemplo, eu não conheço a Bíblia toda, mas se eu sei que não é certo eu beber e me embriagar, dentro do que eu conheço, eu não vou me embriagar. Se eu sei que não é certo eu fazer um sexo ilícito, dentro do que eu sei, eu não vou fazer esse sexo ilícito. Se eu sei que é o certo orar todos os dias orar, todos os dias eu vou orar dentro daquilo que eu sei. Porque o que eu sei, dentro do que eu sei, está agradando ao Senhor, porque Ele não considera a minha ignorância aquilo que eu não sei. Deus não considera aquilo que você não sabe. Ele considera aquilo que você sabe. Dentro daquilo que você sabe, você está sendo fiel? É isso que Ele quer saber. Dentro daquilo que você sabe até agora, você tem sido fiel? Só que o que acontece? Quando ele acha, ele fala: meu Deus, tem muito mais coisa para se fazer que eu não sabia. Deus não vai considerar. Você vê que Deus fala, ele era fiel totalmente a Deus. Por quê? Porque dentro daquilo que ele sabia, ele estava fazendo. Deus não leva não leva em consideração o tempo da ignorância. É por isso que muitas vezes a gente está no mundo fazendo um montão de coisa errada e a gente se volta para Deus. Aí o mundo vai falar: ah, mas você que fazia assim, que fazia assado, você que era todo torto, agora quer ser santinho. Deus não leva em o tempo da ignorância, não interessa. Não interessa se era todo errado. Você quer fazer certo agora? Faz certo agora. Glória a Deus. Entende? Ah, mas você sabia. Mas você se arrependeu? Ótimo, faz certo agora. Que é o que interessa. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A Bíblia diz isso. Não importa se você fez tudo certo a vida toda. Se no final você errar e morrer errado, vai dar ruim. Não importa se você fez tudo errado a vida toda. Se no final você acertar, vai dar bom. Melhor é o fim das coisas. Então faz tudo certo a partir do momento que você entendeu que é para fazer tudo certo. E acabou. E ninguém é Deus nessa terra que vai dizer ao contrário. Se Deus deixou nessa terra a Bíblia que diz que é assim, é assim.
Ele é Deus. Se ele tá falando que tá tudo bem, tá tudo bem. Entendeu? E aí, ó, vão consultar a Deus, né? Parou aqui. Vão consultar a Deus. Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está irado conosco, porque nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abdon, Safã e Isaías foram falar com a profetisa Ulda, que morava no bairro da Nova Jerusalém. Tinha uma profetisa mulher lá. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem. Então, já tinha mulher dedicada ao Senhor, tá? O Senhor, o Deus de Israel, essa é a mensagem. Vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me adoraram e têm oferecido sacrifício a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa das coisas que eles têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai apagar. Eu, o Senhor Deus de Israel, digo isso a respeito do rei. Você ouviu o que estava escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração. Ou seja, Deus está bravo com Jerusalém porque muita gente perverteu a adoração. Tem muita gente adorando Moloque, Baal, Azerá, enfim, um montão de gente, né? Que não era para adorar. Até a serpente lá, a cobra que foi feita no Egito, o povo adorava, tá? Então, ó, e por isso, mas eu ouvi sua oração, e por isso só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Então ele fala assim, Deus fala, ó, na sua ignorância, você me servia. Quando você soube, você se arrependeu ainda mais. Então, por causa de você, eu vou fazer isso só depois que você morrer. Vive em paz, fique em paz. Quando você morrer, eu faço. Tá vendo? Então, o importante não é se você errou demais, se você pecou demais. É se você se arrepende, se você leva uma vida diferente a partir de agora. Se você quer de fato mudar, se você quer de fato adorar o Senhor conforme tem que adorar. Não importa o quanto você errou daqui para trás, importa o quanto você vai acertar daqui para frente, tá? É isso que Deus quer, que a gente viva uma vida correta diante dele, não importa o quanto que a gente errou. E ele é a nossa vida, não é religiosidade, fanatismo, não é nada disso. É que o correto é viver uma vida para ele, por ele, baseada nele o tempo todo. Porque tudo que nós somos feitos, foi ele que fez. E ele fez para a glória dele, para que nós tivéssemos um relacionamento com ele. Porque nós somos imagem, semelhança, e o próprio Espírito que há em nós foi tirado dele, de dentro dele. Entendeu? Esse é o motivo. Então, quando a gente acabou, tá só amanhã, quando a gente vai para a igreja, né, como novo convertido, como novo cristão, eu percebo, tá, e eu vejo também, eu passei por esse processo, tem muita gente que é cristã já antiga que não tem paciência com os novos convertidos, porque os novos convertidos ainda são bebês, né, eles ainda
erram muito, eles ainda estão fazendo esforço para sair do pecado, eles ainda não conhecem, às vezes, como a voz de Deus, como que Deus fala, como que o Espírito Santo age. Eles estão muito verdinhos ainda, sabe? Então é necessário amor, acolhimento, paciência. Mas depois de 2, 3 anos, você que é um novo convertido tem que entender que você precisa crescer. Você precisa crescer em Deus. Você precisa conhecer, prosseguir em conhecer de Deus. Não é ficar mais nessa de eu sou um novo cristão, eu não vou na igreja porque ninguém quer saber de mim. Não me cumprimentaram na rua. Não vieram aqui saber como é que eu tô. Quanto tempo você tem de cristianismo? Oi? Precisa de babá pra você? Sério? Quando você é um novo convertido, a gente entende que você precisa de alguém para caminhar contigo, pegar na tua mão. Mas depois de 4, 5 anos, 6 anos de cristão, você ainda precisa de babá? Coitado do pastor, do padre, se ele precisasse o tempo todo ficar sabendo por que os cristãos não foram na igreja. Senhor Jesus, não foi porque não quis. Se a pessoa tem as pernas, se a pessoa tem entendimento, se a pessoa já é cristã há um tempo, ela não foi na igreja porque ela não quis. Não vieram saber por que eu não fui na igreja. Como assim? Não entendi. Como assim? Não vieram saber. Quem que vai ficar na sua casa perguntando por que você não foi na igreja? Você não foi porque você não quis. Mas eu tô doente. Tá. Você se recuperou? Você vai. Não digo uma coisa muito severa, muito séria, né? Você faz parte de uma célula, a célula perguntar se você tá bem de vez em quando. Uma coisa séria, diferente. Aliás, pede oração, gente. Ô, fulana, você pode orar por mim? Eu tô doente. Sabe? Mas não, as pessoas têm que adivinhar que você tá doente, as pessoas têm que adivinhar porque que você não quer ir na igreja, as pessoas têm que ir lá pegar na sua mãozinha, as pessoas têm que estar preocupadas com você o tempo todo. Você tem 10 anos de cristão, você tem 10 anos de crente, você conhece a Deus um tempão, as pessoas têm que ir lá pegar na sua mãozinha pra você ir pra igreja, porque você é um neném. Não, para de palhaçada, gente, pelo amor de Deus. Coitado do pastor se ficar o tempo todo perguntando porque os outros não foram pra igreja. Misericórdia, ele não vai viver, porque o tantão de gente que não quer ir pra igreja. Que isso, não, precisa ler a Bíblia, gente, pelo amor de Deus, não dá conta. Novo convertido é 1 ano, 2 anos, no máximo 3. A pessoa tá verdinha, a pessoa chegou na igreja, tá lutando contra o pecado, precisa de gente para carregar, segurar na mão, precisa de gente para ajudar a entender o evangelho. Você passou de 4, 5 anos, filho, você não cresceu porque você não quis. Você não vai para a igreja porque você não quer. Porque é o tanto de sermão que você já ouviu, é o tanto de oportunidade que você já teve. Você já sabe que tem que orar todo dia, você sabe que tem que ler a Bíblia, você não faz porque você não quer. E aí fica dodói, que o povo da igreja é isso, o povo da igreja é aquilo, porque não sei o quê. Você não entendeu que é o seu coração que precisa ser tratado para você não se perturbar com o povo da igreja? Que o povo da igreja é igualzinho você, que é a igreja? Que ninguém é santo, não? Que a gente está tentando se santificar, ou seja, andar na palavra do Senhor. Você não entendeu isso ainda? A gente precisa entender que novo convertido são as pessoas que chegam e têm dificuldade, precisam ser acompanhadas. Mas depois de um tempo você tem que evoluir, crescer. Por que cristão com 15, 20, 30 anos não cresce na vida? Porque não lê a palavra, não entende o que está escrito na palavra. Lê um capítulo aqui, um capítulo ali, um capítulo lá, não lê todo dia, não pega um livro direto para ler com afinco, não estuda de verdade as palavras difíceis.
Se você não conhece a própria palavra que o teu Deus deixou para você, como é que você espera crescer em entendimento? Entende? A gente só cresce em conhecer quando a gente conhece. E conhecer a palavra de Deus nos ajuda a entender quem é esse Deus. Nos ajuda a sair espiritualmente do nível X para ir para o nível Y. Porque por mais que você tenha uma caminhada grande com Deus, se você não conhece isso aqui, ó, você tá perdendo em conhecer esse Deus. Aí você fica magoadinho com pessoas que não te cumprimentaram, pessoas que não foram até você, e blá blá blá, e blu blu blu. Aí você não deixa ele trabalhar nesses cômodos que precisa ser trabalhado. Depois de um certo tempo, 5 anos de cristianismo, você tem que evoluir, crescer, conhecer a Deus num ponto que ele saiba seu nome. Ele sabe o seu nome? Sabe. Mas chegar num ponto que Deus fala, oh, meu servo fulano, olha lá. O que você quer, filho? Porque você conhece, porque você tem intimidade, porque você ora todo dia, porque você fala com ele, porque você está avançado, você tem experiências, as suas experiências pessoais. Entende? Então não adianta ser um cristão só de frequentar a igreja. Não adianta ser um cristão passado o tempo de beber e continuar a beber. Por isso que Paulo fala, eu precisei vos dar leite, ou seja, palavrinha fofinha. Porque Deus não é só palavra fofinha. Deus me ama? Me ama. Se eu tiver toda errada e for para Deus, vai dar certo? Vai dar certo. Mas ao ponto que eu chego na igreja e começo a caminhar com Deus, Ele vai me limpando, Ele vai tirando os pecados, eu vou me esforçando para andar naquilo que eu vou conhecendo, eu vou aceitando a palavra dEle, e eu vou melhorando, e eu vou caminhando, e as pessoas vão me ajudando, e eu passo de novo convertido para convertido. E eu vou entendendo, eu vou caminhando com as minhas perninhas, né? Conhecendo a palavra. E aí eu já vou deixando ele trabalhar nesses cômodos, que precisa muito da ajuda dos outros, que precisa de visitação na minha casa. A visitação que você precisa é do Senhor. E aí eu vou trabalhando, e eu vou andando com Deus, e Ele vai trabalhando em mim, ao ponto que eu passo a ser conhecedor de verdade daquilo que Ele tem pra mim, daquilo que Ele quer fazer em mim, daquilo que Ele quer fazer através de mim. Entendeu? E aí é tanto conhecimento que ele passa a transbordar para as outras pessoas. Por quê? Porque eu conheço tanto, eu vou conhecendo, prosseguindo em conhecer, e não é só de conhecer a Bíblia. É de ter experiências com Deus para a minha vida. Porque tudo é para mim. O evangelho não é sobre mim, é sobre o que Deus quer fazer na vida de todos. A igreja é um todo. Mas quem eu conheço? Eu conheço Deus para mim. O que Ele foi já para mim, o que Ele quer fazer na minha vida e depois através da minha vida. Não dá para eu ser para os outros se eu não sou nem para mim. Se Deus não fez a transformação na minha vida, como é que eu vou fazer na vida dos outros? Alguma coisa eu vou deixar transbordar, se Ele não fez nem para mim, se eu não arrumei nem o meu. Entende? Então eu vou conhecendo a Deus para Ele arrumar a minha casa. E depois que Ele arruma tanto a minha casa que começa a mostrar e transbordar para as outras pessoas. Mas eu preciso querer conhecer Deus. Não é sentar 10 anos na igreja e só aceitar aquilo que me dão de comer. Eu preciso ir lá, pela minha vontade, querer. Entendeu? E parar de ser o cristão de 10 anos mimadinho. Que, né? Não foram na minha casa. Não deram atenção pra mim. Ninguém quer saber como eu tô. Ah, pelo amor de Deus, tá todo mundo lutando, gente. Tá todo mundo lutando, filho. Vai dar não. Todo mundo tem uma batalha. Misericórdia. Entendeu? Essa é a verdade. Cresce em Deus, para você não ser um filho neném. Tá tudo bem se você é neném, mas cresce em conhecimento, cresce em intimidade, cresce, se fortalece,
para você não precisar ser o bebê que chora o tempo todo, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã. Vou continuar estudando, logo logo eu já trago a parte final do estudo, que vai estar assim, ó, fortalecida em Deus, tá? Na palavra dele. Você vai se fortalecer mais, você vai entender mais, e tudo é baseado na palavra, tá? Não é achismo, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia, ó. Continua firme com Deus, porque com Deus é sempre melhor, não é não? Tchau, até amanhã.